O mundo nem bem superou a gravidade da pandemia de Covid-19 e uma série de contágios por uma doença pouco conhecida surgiu na Europa e nos Estados Unidos. Era maio de 2022, quando a Organização Mundial da Saúde trouxe um alerta para o espalhamento e informou 80 casos confirmados no mundo de varíola dos macacos. Em 23 de julho, a OMS ativou seu nível máximo de alerta por causa da doença. No Brasil, o primeiro caso foi registrado no dia 8 de junho, em São Paulo, em um paciente que retornou da Espanha. Hoje, quando nós gravamos esse episódio do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, o país registra 978 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. No mundo, são mais de 18 mil registros. Afinal, o que nós precisamos saber sobre a varíola dos macacos? É o que vamos conversar com a infectologista do Hospital São José e presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, doutora Lisandra Damasceno. Olá, doutora Lisandra, bem-vinda. Olá, Maísa, tudo bom? Obrigada pelo convite. Tudo ótimo, melhor ainda quando a gente ficar sabendo um pouco mais, né, sobre essa doença que, como eu disse, era assim desconhecida. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez ali, nossa, varíola do macaco, monkeypox. Doutora Elisandra, como é que surgiu a varíola dos macacos? Então, essa doença chamada varíola dos macacos, que é até um termo errôneo, né? Porque a gente já sabe hoje, apesar dela ter sido descoberta primeiramente no macaco, o macaco não é o principal reservatório, mas essa doença foi descoberta lá na década de 50, né? Quando se isolou primeiramente esse vírus em primatas. Daí porque ficou com esse nome, varíola dos macacos. Na década de 80, teve aí os primeiros casos, primeiramente na África. Então, é uma doença que não é tão, digamos assim, desconhecida, é desconhecida para a gente na Europa, na América, porque, de fato, essa doença não ocorria fora do continente africano, mas que algumas pessoas, alguns cientistas e pesquisadores já conhecem essa doença porque ela é endêmica, ou seja, ela é uma doença que já acontece rotineiramente, frequentemente no continente africano, né? Então, foi daí que surgiu. E por ela ser uma doença muito parecida, né, principalmente a semelhança das lesões cutâneas de pele, as lesões que aparecem na pele, são semelhantes com a varíola humana, que foi a varíola erradicada já na década de 80 também, se denominou essa doença como varíola símia ou varíola dos macacos, porque foi primeiramente isolada nesses animais. Uhum. E como é que ocorre, então, a transmissão do vírus? Anteriormente, como a gente falou, né, quando ela acontecia só no continente africano, a transmissão ela ocorria principalmente do animal para o homem, né? Pessoas que tinham contato com esses animais, principalmente animais roedores, e aí essa transmissão ocorria do animal para o homem. Agora, com a modificação que a gente está vendo das manifestações e, inclusive, da forma de transmissão dessa doença fora do continente africano, a gente está vendo que essa transmissão ela é muito mais pessoa a pessoa, ou seja, através do contato, né? Então, pele com pele, boca com boca, né? Principalmente quando a pessoa tem aquelas lesões, que são as lesões cutâneas, que são as bolinhas, as vesículas que aparecem na pele da pessoa infectada, que ali está cheio de vírus. Então, quando a gente entra em contato com aquela lesão que está cheia de vírus, a gente pode se contaminar. Então, essa está sendo a principal forma de transmissão nesse momento, a transmissão por contato. Pode acontecer também a transmissão por gotículas, né? Ou seja, pela via aérea superior, pela via respiratória. Mas isso é muito menos frequente se a gente for comparar com a Covid-19. Né? Então, a proporção de transmissão por via aérea é bem menor em relação à Covid, e a transmissão por contato é a transmissão que está sendo mais considerada nesse momento, deve levar mais em conta nesse momento. Tem uma questão da transmissibilidade, né, doutora Lisandra, que é porque ela começa com aqueles sintomas, né, das viroses, febre, né, aquela
aquela moleza, não sei, dor no corpo. Inclusive, eu vou lhe pedir para revisar, né, quais são esses sintomas, mas fica muito claro quando tem as lesões, né, as bolhas e quando as bolhas estouram. Aí, em que momento é que o vírus é mais facilmente transmitido? Inicialmente, quando a gente tem esses sintomas, são muito parecidos com várias outras doenças, né? Arbovirose, que é dengue, chikungunya, porque são doenças virais. E essas doenças virais, em geral, elas começam com uma febre, com uma dor no corpo, né? Que é aquela dor muscular que a pessoa acha que está toda quebrada. Essa doença tem um diferencial que, às vezes, pode aparecer os gânglios inchados, que são as linfadenopatias, e posteriormente aparecem essas lesões de pele, que aí realmente se diferencia dessas outras doenças que eu falei, Covid, arbovirose, né? Vai se assemelhar a outros tipos de doenças que também são virais ou não, podem ser bacterianas. Então, essas lesões de pele, elas aparecem umas bolinhas na pele, né? Em geral, aparece na face, no tronco, nas pernas, mas elas não são, digamos assim, tão disseminadas. Então, a gente tem umas bolinhas um pouco espalhadas, e o que está se vendo agora nesse surto, nessa epidemia atual, é que a gente está tendo uma diferenciação clínica, porque antigamente essas lesões elas apareciam em um único estágio. O que é isso? A gente tinha o aparecimento, primeiramente, de uma vermelhidão, depois de um nódulozinho, como se fosse uma picadinha de mosquito, que tecnicamente a gente chama como papo. Depois ela evolui para uma vesícula, né, que é aquela bolinha cheia de água, depois evolui com uma bolinha cheia de pus, e depois ela vai secando e vai cicatrizando e formando o que a gente chama de crosta. Parecido com a catapora, né? Isso era. A catapora é o principal diagnóstico diferencial, é a principal doença que pode confundir os médicos nesse diagnóstico. O que a gente sabia anteriormente? Como é que a gente diferenciava da catapora? Essa doença ela aparecia em um único estágio, então ela fazia uma evolução sempre de uma lesão para outra. A gente não tinha vários tipos de lesões ao mesmo tempo, que é o que acontece com a catapora. Então, na catapora, eu posso ter a bolinha cheia de água, eu posso ter aquele nódulozinho parece a picada, eu posso ter a crosta. Isso não acontecia nessa varíola, nesse tipo de varíola, né? A gente conseguia, então, diferenciar por esse tipo de estágio de lesão. Mas, atualmente, o que está se percebendo, e até saiu um estudo recente agora no New England, que é uma revista de médicos, né, da medicina, que é muito importante, uma revista com nível bem científico, bem superior, aí que a gente consegue estudar por eles, né, grandes artigos, grandes pesquisadores conseguem publicar nela, é que existem pacientes, pessoas que estão desenvolvendo essa varíola dos macacos, né, ou a monkeypox, com essas lesões em vários estágios. Então, acaba confundindo também agora com catapora. Então, realmente é uma manifestação clínica diferente do que se sabia, do que se conhecia, e que agora a gente tem que ter o máximo de alerta, o máximo de precaução ao ver um paciente e poder suspeitar da monkeypox, porque agora não é só a catapora que podem confundir com a monkeypox, porque ela está sendo, digamos assim, semelhante a várias outras doenças que acometem a pele. E quais são as semelhanças com a varíola humana, né, que a senhora falou ainda há pouco, né, que ficou conhecido também como bexiga, né? Ela é muito semelhante em termos de evolução clínica, o que a gente já conhecia, né? Como eu falo, a gente tem sempre que falar isso, que a gente já conhecia quando ela acometia o pessoal lá no continente africano, ela tinha uma evolução muito parecida com a varíola humana, né? Então, começava com essa febre, dor no corpo, o que diferenciava era o aparecimento dessas glândulas inchadas, que são os linfonodos, que, em geral, a gente não tinha muito na varíola humana, mas as lesões de pele eram muito semelhantes, e o que diferenciava muito é que na varíola humana a gente tinha uma gravidade muito maior. Então, o vírus ele era muito mais letal na varíola humana do que na varíola dos macacos, né? A gente sabe que, apesar da gente ter aí vários casos acometendo muitas pessoas agora ao mesmo tempo, o que se conhece é que essa varíola ela tem uma letalidade baixa, ou seja, as pessoas adoecem. Em geral, as pessoas têm uma doença que é limitada,
que dura mais ou menos 3 a 4 semanas e que muitas pessoas vão evoluir de forma muito bem, né? Vão se curar da doença até sem precisar de medicamento específico. Na varíola humana, não, era uma varíola mais grave, as pessoas ficavam mais prostradas, ou seja, tinham sintomas, né, mais fortes e evoluíam com maior gravidade, podendo vir a óbito, né, a morrer. Isso tem a ver também com as condições sanitárias da época ou não tem nada a ver? É uma questão mesmo do vírus e de como ele se manifesta no organismo? Quando a gente fala de letalidade, de poder de causar doença grave, isso é uma questão do próprio vírus e de como o organismo vai responder a isso, ou seja, do hospedeiro, né? É claro que a questão sanitária é importante para a transmissão. Então, se a gente tem, naquela época que não se tinha tantas condições sanitárias, né? E as pessoas, infelizmente, viviam muito aglomeradas, então você tinha uma condição de transmissão muito alta, as pessoas conseguiam transmitir para muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eram mais aglomeradas, as condições sanitárias eram ruins, né? Você não tinha acesso à água, então, naquela época, isso facilitava a transmissão e facilitava também que essa transmissão fosse de uma forma, digamos assim, mais potente, porque as pessoas podiam se contaminar com muitos vírus ao mesmo tempo, né, já que tem muita transmissão no ambiente. Mas é claro que o poder de letalidade e de causar doença grave, isso vai depender do vírus, da própria cepa que a gente chama viral, ou seja, do tipo de vírus que está infectando e da resposta do próprio organismo. Doutora Elisandra, o que já se sabe em relação aos públicos mais vulneráveis até aqui? Porque a gente viu que a maioria dos pacientes são homens, não é? Inclusive, nessa semana em que a gente está gravando, né, a gente teve aí um alerta, né, no dia do alerta, que inclusive eu relatei aqui nessa abertura, 23 de julho, e o Tedros Adhanom, ele falou também em relação as relações sexuais, né, entre homens. E eu lembrei muito, sabe, de quando foram relatados os primeiros casos de AIDS e ficou aquele estigma. Então, por isso eu pergunto sobre os públicos mais vulneráveis. Então, o que é que a gente está observando? Dos casos que já foram relatados até agora, a maioria realmente ocorre em homens que fazem sexo com homens ou pessoas bissexuais, né? Então, está acometendo principalmente os homens. Mas isso não quer dizer que ela é uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque o vírus, a gente não tem ainda comprovação de que ele pode ser transmitido pelas secreções ou vaginal ou pelo sêmen. O que a gente sabe é que essas pessoas que estão sendo mais acometidas, elas estão tendo mais lesões na região genital. Então, claro, que se a pessoa tem uma lesão cutânea, aquilo que eu falei, aquela bolinha cheia de água que ali está cheio de vírus, e ela tem uma relação muito próxima, ou seja, vai ter lá no ato sexual essa relação muito próxima com o outro indivíduo, esse outro indivíduo está suscetível, não porque ele está tendo, não porque o paciente está transmitido pelo sêmen ou pela secreção vaginal ou pela secreção anal, mas porque ele está tendo contato muito próximo com aquela lesão que está na região, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que já ouvi algumas pessoas falando, é uma doença sexualmente transmissível. Não, até o momento, não temos comprovação disso. Está acometendo principalmente esses públicos, mas a gente já tem relatos em crianças. Então, isso significa que qualquer pessoa pode ser acometida dessa doença. Basta que tenha um contato próximo com uma pessoa doente ou com uma pessoa que está com suspeita da doença, né? Então, qualquer pessoa pode ser acometida. Inclusive sobre os contactantes, né, que você tem que também, né, isolar essas pessoas, enfim, até que se tenha algum tipo de comprovação se há sintomas ou não. Então, eu queria que a senhora falasse sobre os protocolos que até agora têm sido empregados em relação à varíola dos macacos. Também emendando nisso, né, mais uma vez aí uma fala da OMS que manifestou preocupação com o Brasil, né, quanto às formas de contenção da doença. Então, uma vez que está da doença, essa pessoa ela tem que ser isolada até que se comprove
ou não a doença, né, o diagnóstico da doença. Uma vez comprovado o diagnóstico, essa pessoa tem que ficar em isolamento por causa dessas lesões que são altamente transmissíveis, por, em média, 3 a 4 semanas, porque é o tempo que ela vai ter essa lesão totalmente recuperada. E quando ela tem aquela crostinha, ainda que é a cicatriz que está se formando, aquela etapa ainda transmite. Então, ela só vai estar realmente recuperada e com potencial de não transmissão quando aquela pele já foi totalmente recuperada. Eu vou trazer de novo a catapora aqui, né? Porque é o exemplo mais próximo, né, que eu tenho, né? E quando você vê uma imagem, né, ali das bolhas, enfim, você lembra imediatamente. Porque antes dizia-se que era assim, não, só transmite quando a bolha estoura. Então não é isso na varíola dos macacos. Não, não, de jeito nenhum. E o ideal é não mexer na bolha, nem estourar a bolha, porque aí tem outros riscos de complicação como infecção por bactérias, né? É esperar secar, virar aquela crostinha, que na catapora é diferente. A gente sempre fala assim, quando está na catapora, naquele momento da crosta, que a pessoa não tem mais nenhuma vesícula, nenhuma bolinha com água, e só está com aquela crostinha, ela já está no momento que não está mais transmitindo. Então, isso é diferente na varíola dos macacos. A varíola dos macacos, se a pessoa tiver com aquela crostinha, ela ainda tem risco de estar transmitindo. Então, por isso que as pessoas ficam mais tempo em isolamento, em média 3 a 4 semanas, que é o tempo que demora para recuperar. Quantas pessoas que tiveram contato, e aí a importância de se declarar a emergência de saúde pública de importância internacional, é porque a gente precisa agilizar não só a vigilância, né, dos contactantes, então a gente precisa ter um sistema que vá atrás, investigue esses contactantes, né, fique sob vigilância durante o período que ele pode vir a manifestar a doença, então o período de incubação que a gente chama, ou seja, eu entrei em contato com a pessoa doente, eu posso vir a manifestar a doença até quanto tempo? Até 21 dias, então o período de incubação é longo, né? Então, em média, mais ou menos 2 semanas, 6 a 14 dias, mais até 21 dias essa pessoa pode vir a manifestar a doença. Então, essa pessoa tem que estar sob vigilância, né? Porque é o menor sinal de que ela está tendo algum sintoma, que a gente chama de sintoma sistêmico, ou seja, uma febre, uma dor no corpo, opa, essa pessoa tem que fazer o teste. Então, por isso é importante a emergência. A gente tem que declarar a emergência para quê? Para que todos os governos consigam fazer o seu planejamento em relação à vigilância, em relação ao ofertar testes diagnósticos, porque se eu não tenho teste para diagnosticar, eu não vou saber. Como é feito? Em geral, a gente pode fazer de várias amostras, né, do sangue, mas, em geral, a gente está coletando material da bolha, da vesícula, tá? Então, quando aparece a lesão na pele, a gente tem que ir lá passar um cotonetezinho, aí sim, infelizmente, vai ter que estourar a bolinha, porque tem que pegar aquela secreção ali que está cheia de vírus, passa um cotonete e manda para o laboratório. Qual é o grande problema do Brasil aqui, né, que demonstrou essa preocupação? A gente parece que nós estamos repetindo os mesmos erros da Covid, né? A gente não tem um sistema de vigilância ativo nacionalmente, a gente não tem testes suficientes para dar diagnóstico, né? E a gente tem que correr atrás de vacina, porque a gente já sabe que existem vacinas, inclusive os países em desenvolvimento, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, se eu não estou enganada, já estão ofertando vacinas. Os Estados Unidos, em maio, né? Em maio, eles já estavam vacinando as pessoas que haviam tido contato com infectados. Exatamente. Então, a gente tem que correr atrás disso. E a gente, para parar a transmissão de uma doença dessa, embora ela não tenha a dimensão da Covid-19, como eu falei, ela é bem diferente em termos de transmissibilidade, mas se a gente quer parar a transmissão, né, não ter uma transmissão sustentada no Brasil, a gente tem que correr atrás dessas medidas preventivas. E, além disso, informar a população, né? Porque, como você falou, parece que quando começa a falar que as pessoas que estão lá, que estão adoecendo, são pessoas que são homens que fazem sexo com homens,
ou são pessoas que têm múltiplos parceiros, não é comigo. E isso é como você falou, parece que a gente está voltando lá para a década de 80, quando iniciou a AIDS, né, que todo mundo falava isso e que as pessoas achavam que não eram suscetíveis a isso. Então, não é bem isso, né? Que a gente está vendo agora são, como a gente viu, tá? Falou, esses grupos inicialmente são os que estão sendo mais acometidos, mas qualquer pessoa pode ser acometida dessa doença. E a gente não pode esquecer que existem grupos vulneráveis para evoluir com doença grave, que apesar dela não ser uma doença, felizmente, que não tem uma letalidade alta, existem pessoas que podem evoluir com maior gravidade, que são as gestantes, que são as crianças, e que são aquelas pessoas que têm doenças que comprometem a imunidade, né? Então, doenças que comprometem a imunidade, que tomam remédios que baixam a imunidade, que a gente sabe que existem algumas doenças que precisam tomar esse tipo de remédio, ou mesmo as pessoas que são infectadas pelo HIV, mas que não têm o controle da doença, são as pessoas mais vulneráveis nesse momento. Então, por isso que a gente tem que ter esse planejamento e essa organização para que a gente não tenha uma transmissão maior, mais sustentada dentro do Brasil. A transmissão sustentada é quando o quê? Já A gente não consegue mais detectar onde foi que essa pessoa se infectou. Quando vem um viajante, a gente sabe perfeitamente, ele veio lá da Europa, teve lá o seu contato, e aí a gente consegue, né, rastrear essa pessoa, isolar dentro do Brasil. Quando você já começa a ter casos em que você não sabe como foi possível essa transmissão, essa já é uma transmissão comunitária sustentada. Então, até onde eu sei, aqui no Ceará, a gente tem pouquíssimos casos ainda, felizmente, mas a gente precisa agir para que isso não ocorra, né, dentro do Ceará, porque em São Paulo e Rio de Janeiro a gente, felizmente, já tem transmissão comunitária. Doutora Elisandra, a senhora acredita que pode haver subnotificação? Porque eu fico imaginando assim, a sensação de, não tem tanta letalidade, porque a gente vem de um trauma, de um susto tão grande com a pandemia de Covid-19, não é? É como se as pessoas não quisessem, nossa, mas não se tem um minuto de paz, mais essa, não é? E de repente alguém, acaso, ter, sei lá, e fica ali tratando. É possível isso ou é uma coisa que eu estou imaginando e sei lá? Eu acho, Maísa, que a subnotificação ela pode ocorrer em qualquer tipo de doença, né? Claro que as doenças mais graves, as pessoas procuram mais as unidades de saúde, né, os equipamentos de saúde, porque, obviamente, vão precisar de uma assistência mais imediata. Mas essa doença, ela, pelo que eu entendo, assim, os profissionais precisam ser informados. Não é banal, não é, doutora Elisandra? Absolutamente. Não, de jeito nenhum, né? A gente fala assim, como você falou, a gente está vindo da Covid, aquele pânico, aquele susto, muitos óbitos, infelizmente, e a gente fala da varíola dos macacos e chama a atenção que ela não tem uma letalidade alta, felizmente, né? Mas é uma doença que se acomete público jovem, pessoas que estão na idade produtiva, ela vai afastar essa pessoa do trabalho por 3 a 4 semanas. Essa pessoa, ela não vai querer sair na rua porque ela tem lesão na pele, né? Então, E as pessoas relatam muita dor, não é, também? muita dor. Então, tem gente que tem muita dor, tem gente que... E veja bem, essa doença, a pessoa que está em casa, ela tem que ficar isolada, que nem a Covid. Então, a gente pode ter aí também transtornos mentais, transtornos relacionados à saúde mental, se a gente começar a ter muita gente doente, né? A gente acabou de passar por toda essa problemática da Covid, que tivemos que ficar em isolamento social, e para essa doença, como é contato, a transmissão, ela também, a pessoa doente precisa ficar em isolamento e ela não pode ter contato com ninguém dentro da sua casa. Então, a gente vai voltar para aquele momento da Covid, né? Pessoas doentes, a gente pode ter esse tipo de problema, não só os problemas físicos decorrentes da própria patologia, da própria doença em si, dor local, né? Sentir dor no corpo, pode ter complicações, como eu falei, se a bolinha estourar e a pessoa começar a coçar, pode fazer infecção secundária, que é infecção bacteriana, precisa tomar antibiótico, às vezes pode evoluir com um pouco mais de gravidade, né?
Aqueles grupos mais vulneráveis, como eu falei, as complicações podem não ser só essas, pode ter pneumonia, pode ter encefalite, que são infecções no sistema nervoso central, no cérebro, né? Então, são infecções, como a gente falou, graças a Deus que a letalidade é menor, mas que tem todo um prejuízo por trás das pessoas que vão adoecendo com isso, não só física, como também em relação à saúde mental. Em relação ao tratamento, a senhora está falando aqui de complicações, de antibióticos, enfim, mas normalmente o tratamento é o quê? Com antirretrovirais, como é? Então, como é uma doença mais limitada, né, que a gente tem, então, em geral, essa doença a gente só trata com suporte, medicações de suporte. Então, tem febre, a gente dá medicação para febre, tem doente dá medicação para dor, coça muito, a gente tem que inibir aí a coceira para a pessoa realmente não evoluir com essa outra complicação. Mas para os grupos vulneráveis, e se evoluir com gravidade ou hospitalização, aí sim esses precisariam tomar medicamentos específicos para esse vírus, que são os antivirais. Existem alguns medicamentos já que já estão aprovados por agências regulatórias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Existem 2 antivirais que estão aprovados, não estão com seus estudos completos, ou seja, não são aqueles estudos grandes de fase 3, mas que já foram aprovados e que já estão sendo utilizados para as pessoas que precisam de internamento nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Europa também. Então, esse estudo que eu falei do New England, de 5, se não me engano, 5% ou 5 pessoas usaram antivirais, precisaram usar antivirais porque internaram e evoluíram com mais gravidade, né? Então, esse é outro ponto que a gente tem que correr atrás. Então, não vai ter gravidade em todo mundo, mas aqueles que, porventura, se hospitalizarem, vão precisar, em decorrência da própria doença, né, da própria monkeypox, eles vão precisar utilizar antivirais. Então, a gente precisa regulamentar o uso no Brasil, a gente precisa correr atrás desses antivirais, né, a gente precisa, como a gente falou, de vacinas, então a gente precisa se organizar para tentar combater essa doença, né, parar a transmissão dessa doença dentro do Brasil e no mundo como um todo, né? É, ainda em relação, à vacina, enfim, quem tomou a vacina contra a varíola estaria protegido contra a monkeypox? O que há sobre isso? Até onde a gente sabe, existe uma proteção cruzada, né? Pessoas que se vacinaram para varíola humana, ali que tem 40, 50 anos, né? Que foram as últimas pessoas que se vacinaram antes da erradicação da doença, sabe-se que existem proteção cruzada, existe proteção cruzada para essa vacina. O quanto que ela protege é o que a gente não sabe, né? Por quê? Porque, mais uma vez, era uma doença que só acontecia no continente africano, totalmente negligenciada, que não se estudava muito, né? E que agora está acometendo países mais ricos, né? Países mais em desenvolvimento, que agora sim a gente vai ter estudos, acredito eu, né? Que vão responder aí essas perguntas todas. Mas o que a gente tem de literatura científica é que existe uma proteção cruzada, não se sabe o quanto que ela é duradoura, né, e o quanto realmente ela é capaz de proteger contra esse novo, não é novo vírus, mas essa nova linhagem de vírus que está circulando, né, na Europa e na América. Bom, para a gente concluir, queria então que a senhora deixasse aqui dito para quem nos acompanha, eh, o que fazer, né? Porque a gente está nesse estágio de aguardar por uma atitude mais, né, decisiva, né, de quem deve decidir em busca da vacina, dessas medicações, enfim, como se proteger. A gente consegue se proteger sabendo da transmissão, tendo informação da transmissão. Então, se eu estou diante de uma pessoa com suspeita, principalmente se essa pessoa ela tem lesão de pele, eu não devo ter o contato próximo com essa pessoa, né? Então, eu devo ficar afastada dessa pessoa, a 1 metro, não pegar nas lesões, né? Então, os profissionais de saúde precisam ser muito bem treinados e capacitados. Caso tenha algum paciente que precise ser hospitalizado, então esses profissionais não devem pegar, né, nesses doentes, eles devem usar todos os equipamentos de proteção individual e a comunidade precisa ficar alerta, né? Lembrar, como eu falei,
qualquer pessoa pode ser infectada, né? Então, teve um caso de eu acho que é catapora, eu devo procurar assistência médica para dar diagnóstico. Então, sempre que eu tenho alguma lesão diferente na pele, claro, vem acompanhado desses outros sintomas, febre, dor no corpo, dor de cabeça, aparecimento de gânglios. Então, eu devo procurar assistência médica para dar o diagnóstico, porque existem diferenças. Se é uma catapora, né? Em geral, a catapora também ela é mais leve, mas existem também os grupos mais vulneráveis, mas o tempo de transição da catapora é bem menor, né? Eu vou ficar afastada menos tempo do meu trabalho, da minha escola, e a catapora em crianças ela é altamente autolimitada, né? Então, a gente também tem que ter conhecimento disso, porque a gente já sabe que, nesse momento, o que a gente tem conhecimento é que as lesões estão mais ali na região genital, das pessoas que já foram notificadas. Então, se tem uma lesão ali naquela região, eu não devo ter contato com aquelas pessoas, né? E aí procurar realmente assistência médica para dar o diagnóstico o mais precocemente possível. Bom, então, depois dessas orientações, eu acredito que a gente pode estar tranquilo, né? Estar tranquila de que vamos em busca dessas proteções, né? Dos cuidados. E eu torcemos, né? Para que essa vacina chegue e para que haja a contenção dessa doença, porque falando bem, assim, né? Claramente ninguém merece, né, doutora Lisandra? Verdade, Maísa, verdade. É, Já estamos passando por muitos problemas ao mesmo tempo, né? Nem sim. bem como você falou, a Covid deu um arrefecimento agora, graças à imunização. Aí a Isso. gente já vem com outra emergência, mas a gente espera também que, enfim, que a gente consiga, a nível de gestão, ter esse tipo de organização e planejamento para que a gente possa, de uma forma mais efetiva, combater essa transmissão da monkeypox dentro do Brasil. Eu desejo mais folga para os infectologistas. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada, querida. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você curtiu esse episódio, acha que muito mais gente merece se informar sobre a monkeypox, compartilha e aproveita e dá 5 estrelinhas para a gente aí se você está no Spotify. Você pode ainda se inscrever no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!